E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guedes, olha só, no vídeo de hoje eu vou explicar para você o que de fato é uma não conformidade. Eu posso te garantir, se não atender esses 3 pontos, não é uma não conformidade. Ela pode ser outra coisa, mas de fato não vai ser entendida como uma não conformidade. Então, quer saber o que é uma não conformidade? Então, antes de tudo, já se inscreva no nosso canal aqui no YouTube, que a gente sempre traz conteúdos como esse, falando sobre gestão, qualidade, processos e, lógico, melhoria contínua de uma maneira bem informal, direta, clara, para ficar tudo mais fácil para aplicação. Então se inscreve, coloca aí o seu curtir, deixa um comentário e, claro, clica na sineta, porque sempre que tiver vídeos novos aqui, você vai ser notificado, tá ok? Então, vamos lá pro vídeo que tem bastante coisa aqui pra gente poder trocar ideia e a gente conversar, tá ok? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Primeiramente, a gente sempre que se visualiza, né, a ideia de uma não conformidade é um ponto de, entre aspas, problema. No geral, não necessariamente. A ideia é que algo esteja não conforme. Então, se a gente colocar aqui simplesmente a palavra, tem até 2 dicionários aqui enormes, e a gente for visualizar não conformidade, ou essa é a palavra, não e conforme. Então, o que é estar conforme alguma coisa? Já indica que eu já tenho uma definição sobre essa conformidade, algo que atende. Então, se eu digo que está não conforme, não está atendendo, beleza? Não vou aprofundar muito nisso aí, porque a gente quer saber realmente esse ponto de não conformidade quanto a requisitos normativos, sistemas de gestão e, claro, tratativa dessas não conformidades. Então vamos dar uma olhadinha aqui no ponto. Eu já adianto para você que se não tiver esses 3 pontos, não é uma não conformidade. E vamos entender quais são esses 3 pontos aqui. Então o primeiro é o seguinte, você vai ligar o seu alerta quando tiver um fato, um requisito e uma evidência. Esse é a tríade da não conformidade: fato, requisito e evidência. Para a gente poder trabalhar, registrar, entender, definir que é ou não uma não conformidade, ela precisa obrigatoriamente estar dentro dessa tríade. E para ficar mais fácil, eu preparei um exemplo para você, onde eu vou mostrar essa tríade na prática com uma situação que vai deixar claro o que a gente pode considerar como não conformidade. Então, vamos dar uma olhadinha. E aqui, tá até uma não conformidade cabeluda. Então, vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, a gente tem aqui uma situação: pedidos de compra sem aprovação do gerente da área. Até aí, pode ser compreendido como um alerta. Mas a pergunta que fica é, até o momento, isso é apenas um fato, ou pode ser que tenha uma obrigatoriedade de ter essa aprovação. Por agora, de fato, eu não sei. Então, por enquanto, vai ser só um fato. Pedidos de compra sem aprovação do gerente da área. É um fato simples e limpo. Fato. Pedidos de compra sem aprovação do gerente da área. Isso é bem importante, uma observação aqui que eu coloco nesse caso, que é o seguinte: na maioria das vezes, se você tem um fato e ele não contraria uma definição, ele pode vir a ser o que a gente chama aí do gato no telhado. Pode ser que você tenha sim problemas e possa definir se isso é correto ou não, mas dentro desse contexto você não vai ter uma não conformidade, porque não tem nada definido que esteja fora do que foi conforme, do que é entendido como correto, do que está conforme a gente conversou. Então, isso é um ponto importante que a gente tem que deixar claro nesse contexto, ok? Então, vamos avançar um pouco mais para a gente entender. Beleza, pedidos de compra sem aprovação do gerente da área. Fato, limpo e direto. Mas vamos investigar um pouquinho mais. Então, nós damos uma olhadinha em um determinado procedimento, o PQ 7.41, revisão 2, nós temos lá no item 3.2. Todo pedido de compra deve ser aprovado pelo gerente da área antes da efetivação da compra. Opa! Agora nós temos um documento dentro da empresa, uma definição, um procedimento, uma instrução,
uma política ou qualquer outro tipo de documento que foi utilizado para que seja definido alguma coisa que deve ser feito, um fluxograma, enfim, diversos nomes aí para documentos, que realmente coloca uma contradição entre o fato que nós acabamos de ter contato com um requisito que está contrariando esse fato, correto? Então aí é onde acende um pouco mais o alerta. E aí, de fato, nós temos então o requisito, porque ele é uma definição. Então nós temos um fato que até o momento contraria um requisito, ok? Então a gente precisa agora de mais um ponto. Lembrando que eu falei agora há pouco para você, se não tiver os três, vai ser muito difícil você registrar e tratar essa não conformidade e até mesmo reconhecê-la como uma não conformidade. Então você precisa ter fato, requisito e evidência. Então, já que nós temos um fato e um requisito, o que está faltando agora é evidência. Vamos atrás dela, ok? Então vamos lá. Acabei de identificar aqui os pedidos de compra 123.22, o 127.22 e 144.22 sem aprovação do gerente da área. Eu acabei de ver esses pedidos aqui e eles estão, né, melhor dizendo, sem essa aprovação do gerente. E então a gente tem exatamente, uma evidência. Então agora ficou claro. Nós tivemos contato com o fato, observamos um requisito que havia sido definido e agora nós temos a evidência que comprova que sim, essa situação não está atendendo o que havia sido definido. E aí, dessa maneira, eu tenho uma clareza entre fato, requisito e evidência. E aí sim, nós podemos compreender essa não conformidade. E no final das contas, então, o que vai ser essa não conformidade? É isso. É um fato que contraria um requisito sendo comprovado por uma evidência, certo? Então, isso daqui é o que nós podemos reconhecer como, primeiramente, uma problemática, né? E aí sim, nós vamos compreender como uma não conformidade. E aí fica claro, se não tiver um fato, requisito e evidência, ou melhor dizendo, um fato que contraria um requisito sendo comprovado por uma evidência, aí você precisa fazer outras coisas, mas no geral você não vai ter uma não conformidade, ao que você consiga evidenciar, ter o registro, e aí mediante aos fatos, você conseguir ter toda uma estrutura para aí sim fazer uma tratativa, corrigir e todo o processo que nós podemos falar em um outro vídeo, né? Tá ok? Aí sim a melhoria, registro, ocorrência, análise, avaliação e todo o contexto esperado para tratar problemas e resolver. Aqui mesmo é uma parte, uma célulazinha do nosso curso de MASP. Então, se você quer saber mais sobre o ITMASP, QR Code na tela, entre em contato lá, nós temos um treinamento completo para você se tornar um especialista em aplicação de MASP. Para você que não sabe o que é MASP, MASP é um acrônimo das palavras Método e Análise e Solução de Problemas, para que você tenha uma metodologia para solucionar problemas e analisá-los, num nível extremamente elevado. Seja um resolvedor de problemas e tenha certeza que você vai ser um profissional muito mais valorizado aí no mercado, tá ok? Então é isso. Acabamos de entender o que de fato é uma não conformidade. E a gente sabe então que é um fato que contraria um requisito sendo comprovado por uma evidência. Então é isso, pessoal. Hoje nós entendemos um pouco mais o que é essa não conformidade e a gente deixou claro. Se não tiver esses 3 pontos, ela não vai parar em pé e você vai ter sérios problemas. Imagina eu simplesmente ter um fato que não consigo evidenciar, não consigo provar que realmente ele acontece. Não vai parar em pé. Então eu preciso desses 3 pontos e é extremamente importante para a gestão e também a tratativa e melhoria desses processos. Por hoje é só, eu sou o Guedes, fique na paz e até mais. Só um ponto aqui, esqueci. Não poderia deixar de falar do ITSystem, a nossa ferramenta de gestão. Se você aí é uma empresa que trabalha com algum sistema de gestão, normas ISO, Inmetron, Anvisa, SASMAC, PBQPH, ONA, enfim,
qualquer norma de sistema de gestão, você sabe a importância que é você ter tudo bem controlado. E para isso, nós temos mais de 30 módulos sem custo adicional por módulo e também sem custo por usuário. Você tendo uma empresa de 10, 20, 30, 50, 1000 funcionários, você pode cadastrar todo mundo e ter o controle total das permissões, o que cada um vai acessar e ter todo o seu sistema de gestão na palma da sua mão. Então, entra aqui no QR Code, entre em contato com a gente e deixa o nosso software surpreender você, que eu tenho certeza que você vai elevar o seu sistema de gestão com a nossa ferramenta. Então não esquece, entre em contato, eu apresento o software para você e você vai ver como é fácil lidar com o sistema de gestão quando você tem a ferramenta certa. Então, muito obrigado, fique na paz e até mais. Valeu, falou, tchau, tchau, até!